Olá para todos, como vocês estão? Desejo que todos vocês estejam bem, em nome de Jesus. Também desejo que esse mês de junho seja um mês de boas novas para todos nós. Estou aqui com mais um vídeo, trazendo sementes da Palavra de Deus para o seu coração. Mas antes de começarmos o vídeo de hoje, eu quero convidar você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, ative o sininho. É muito importante você deixar o seu joinha para nos ajudar na divulgação, não somente do canal Semente da Fé, mas principalmente a divulgação da Palavra de Deus. Amém? Então, a mensagem que eu tenho para trazer para você hoje é o porquê nós precisamos ouvir e conhecer o Evangelho, a Palavra de Deus. Lá em Romanos, capítulo 16, versículo 1, diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é o impacto regenerador e transformador em nossas vidas. Um grande exemplo disso é o próprio apóstolo Paulo, que antes de ser Paulo, antes de ser apóstolo, era conhecido como Saulo, um homem religioso, perseguidor da igreja cristã. O propósito de Saulo era perseguir os cristãos, era prender, torturar e matar os cristãos. Ele fazia tudo isso porque ele achava que assim ele estava servindo a Deus e cumprindo a lei. Mas um dia, na estrada de Damasco, Saulo teve um encontro com Jesus. E a partir dali, a sua vida foi totalmente transformada. A partir dali, ele começou a conhecer o Evangelho da salvação. E Saulo teve a sua vida transformada, regenerada. Então, de perseguidor, ele passou a ser pregador da palavra de Deus. Ele passou a ser um grande apóstolo. Amém? Que coisa maravilhosa. Outro exemplo que eu quero trazer também aqui hoje é um homem de Cesareia, um centurião romano chamado Cornélio. Lá em Atos, capítulo 10, do versículo 1 em diante, você vai ler e vai conhecer Cornélio. Cornélio era um homem piedoso, um homem temente a Deus, um homem que fazia muitas esmolas ao povo, ou seja, ele fazia muitas obras, fazia muitas caridades e ele orava continuamente a Deus. Mas Cornélio não conhecia o Evangelho da salvação. Um dia, orando, Cornélio teve uma visão. Ele recebeu a visita de um anjo e esse anjo disse para Cornélio mandar 2 homens buscar Simão, também conhecido como Pedro, que ele teria mensagens para trazer para ele. Então, Cornélio obedeceu. Cornélio manda 2 homens buscar Pedro. Enquanto isso, Pedro também estava orando a Deus e Deus deu uma visão para Pedro. Nesta visão, Deus mostra exatamente tudo que Pedro deveria fazer e que Pedro deveria obedecer, quando fosse chamado por Cornélio. Então Pedro obedeceu. Pedro foi até a casa de Cornélio levar a mensagem que Deus tinha mandado ele levar. Chegando lá, Cornélio está aguardando Pedro e Cornélio não está sozinho. Cornélio convida seus familiares, Cornélio convida os seus amigos para ouvir a mensagem que Pedro tem para falar, para entregar. Então Pedro começa a pregar o Evangelho. Ele começa a falar sobre o plano de salvação. Ele começa a falar de Jesus, da morte, da ressurreição. Começa a falar sobre arrependimento, sobre perdão de pecados. E naquele momento, ainda quando Pedro estava falando a mensagem, entregando a mensagem a Cornélio e a todos que estavam ali presentes, o Espírito Santo veio e tocou em cada um. E eles foram batizados pelo Espírito Santo de Deus. E com certeza, a partir daquele momento,
a vida de Cornélio não foi mais a mesma, foi transformada, foi impactada com o evangelho da salvação. Sabe, algo que eu acho muito interessante em Cornélio, na história de Cornélio, é que Cornélio, mesmo sendo um homem piedoso, um homem que temente a Deus, um homem que praticava muitas esmolas, que aparentemente conhecia a Deus, no momento em que o anjo vem e diz para ele que ele deveria chamar Pedro, porque Pedro tinha uma mensagem para trazer para ele, lá em Atos 14:11 diz, que Pedro tinha uma mensagem para trazer para ele, uma mensagem de salvação para ele e para toda a sua casa. Quando o anjo manda Cornélio fazer isso, ele obedece. Se ele fosse outro, ele poderia argumentar assim: eu conheço Deus, eu sei quem é Deus. Eu não preciso chamar ninguém aqui para trazer mensagem nenhuma, para ouvir mensagem nenhuma. Porque quantas vezes nós fazemos assim? Eu, muitas vezes, antes de conhecer o Evangelho, eu fiz dessa forma. Quantas pessoas o Senhor enviou para pregar a palavra dele para mim, para falar sobre salvação, para falar do amor de Jesus, para falar sobre perdão de pecados, e eu não dei ouvido, eu não queria, porque eu achava que eu conhecia Deus, porque eu era uma religiosa, sabe? Eu tinha os meus próprios pensamentos, a minha forma de pensar, de viver, então eu não queria ouvir aquela mensagem. Quantas vezes nós fazemos dessa forma? No entanto, Cornélio foi um homem realmente temente a Deus, e ele obedeceu, e ele chamou Pedro, e Pedro foi, sabe, e levou a mensagem de salvação. E o mais bonito, sabe, o maior exemplo que fica para mim e para você, é que Cornélio não recebeu essa mensagem sozinho. Cornélio chamou seus amigos, chamou seus familiares, para que eles também pudessem ouvir o Evangelho de Deus, que eles pudessem receber a mensagem, que eles pudessem realmente ter a vida transformada, conhecer o Evangelho, que é capaz de transformar, porque só o Evangelho transforma, assim como transformou Saulo em Paulo, assim como transformou a vida de Cornélio. Só o Evangelho de Deus pode trazer essa mudança de pensamento, de entendimento, essa mudança no nosso coração, no nosso caráter, na nossa atitude, na nossa maneira de viver, sabe? Onde nós passamos a entender que não é uma religiosidade, mas é conhecer a Jesus Cristo de fato e de verdade. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, é pela graça de Deus que nós somos salvos. Foi pela graça de Deus que Jesus foi ali ter um encontro com Saulo e tocou na vida de Saulo e transformou Saulo, um homem que respirava ameaças de morte, para um homem que se tornou pregador de vidas. É a graça de Deus que enviou aquele anjo que falou com Cornélio, para que Cornélio chamasse Pedro. Foi a graça de Deus que levou Pedro até a casa de Cornélio para levar a mensagem da salvação. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Sabe, a salvação ela não requer méritos, a salvação requer fé, mas não uma fé qualquer, não uma fé em qualquer coisa, não uma fé em qualquer pessoa, mas uma fé genuína, uma fé verdadeira em Jesus Cristo, uma fé na obra de Jesus na cruz. É isso, por meio da fé, não é por obras, sabe, não é por nós mesmos, não é pelo nosso próprio entendimento. A partir do momento que eu abro meu coração, eu aceito ouvir essa mensagem, o Evangelho da salvação, as boas novas, a palavra de Deus que é viva e eficaz, capaz de mudar, de transformar qualquer coração. Sabe, não existe coração endurecido, que a graça de Deus venha através do Evangelho e não transforme e não mude. Amém? Era essa mensagem que eu queria trazer para o teu coração. E para finalizar, eu quero deixar
aqui mais um versículo para o teu coração, para confirmar tudo o que nós estamos falando aqui. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 a 6, diz assim: porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém? Então esse é o tempo de abrir o nosso coração e recebermos o Evangelho, a palavra de Deus, que é capaz de mudar as nossas vidas, o nosso coração, de trazer para dentro do nosso lar, sabe, para as nossas famílias, para os nossos amigos, trazer a verdadeira paz, trazer o amor, trazer salvação. Amém? Era essa a mensagem que eu queria entregar para você. E eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício ali na cruz. Obrigado pela obra completa que o Senhor realizou na cruz, que foi por mim, por todos nós. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo toque em cada coração, trazendo entendimento da tua palavra, trazendo discernimento, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que está ouvindo, Pai, esse vídeo e que está recebendo essa palavra. Que essa palavra venha gerar frutos nos corações, Pai. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja. Amém. Obrigado. Que Deus te abençoe e até a próxima.